Beleza, então boa tarde a todos. Vamos lá. Tá mal barulhão, né? Já é ruim de ouvir a gravação assim. Tá. Confirmação. Então vamos desligar? Eu acho que vai ficar insustentável. Pronto. Nossa. Esse é absurdo, né? Enfim. Mas não tá tão calor, né? É que eu falo, eu vou ficando com calor, mas tudo bem. Bom, então hoje a gente vai falar, né, como a gente já tinha anunciado nos encontros anteriores, falar um pouco disso aí, né, que eu coloquei meio assim em direção à integral de Lebesgue. São apontamentos mesmo de como começa essa construção. Tipo assim, é um panorama assim, um outline, que a gente diria, da construção, né. E por quê? Essa ideia de integral de Lebesgue, ela está inserida numa área da matemática que é a teoria da medida, né? Assim, então, que é uma área assim como topologia. Então, ela é quer dizer, a construção da integral de Lebesgue, ela envolve assim uma construção teórica muito maior que a integral de Riemann, né? Então, o que eu quero fazer aqui hoje é mais problematizar a integral de Riemann, né, que a gente já fez um pouco, e ver como isso abre o caminho que aponta para a construção da integral de Lebesgue e da teoria de medida. É um pouco isso, beleza? Então, esse PowerPoint é só assim, uma coisa para a gente relaxar mesmo, não precisa ter assim, o compromisso de entender tudo, mas assim, ter uma visão, entendeu? E tanto que só tem 10 slides esse PowerPoint, ele é bem... só com algumas questões, né, da teoria. São ideias, eu acho, bem novas e bem loucas, tá? Algumas delas, mas a ideia é a gente relaxar, tá? Beleza? Bom, e aí, hoje ainda eu quero combinar a data da prova, tá? A gente vai fazer a prova no mesmo esquema, né, que eu tenho feito, né? Que eu fiz em análise 1, de ter a parte escrita depois da entrevista. E, então, combinar as datas, porque semana que vem, como vocês sabem, a gente não tem aula. Eu vou participar da disciplina do Gerard, então quem quiser estar convidado. Inclusive eu vou mandar os textos que eu botei lá de referência, o Carlos me lembrou de fazer isso. E aí depois disso nós temos 2 aulas ainda. Eu pensei nessas 2 aulas falar um pouco de ADO, né, como a gente tinha combinado. Porque eu acho que hoje a gente mais ou menos acaba isso aqui e, entre aspas, seria a matéria da prova, assim. Então essas aulas de ADO seriam aulas meio que extras, assim. Mas eu acho bacana falar de ADO porque tem toda uma discussão de álgebra linear também. Então, é outra forma da gente relacionar cálculo com álgebra linear, que eu acho que é feita de forma incipiente na graduação. Que aí não é mais a ideia de derivada como transformação linear, né, que a gente falou, é outra conexão, tá? Mas eu acho que provoca também uma revisão de transformação linear, aí entra alto valor e alto vetor, que é uma coisa que a gente não falou, que também fica meio... Então acho que é bacana falar sobre isso, então essa é a minha proposta. Só que aí a gente não precisa fazer a prova no final de tudo, a gente pode antecipar um pouco. Porque tem uma aula 27 e depois outra 3 de agosto. Então não precisa ser depois do dia 3, pode ser antes, entendeu? Isso, enfim, para a gente ir pensando, beleza? Tranquilo, aí no final da aula a gente decide, certo? Hoje. Então vamos lá. Então isso aqui, que funções são integráveis no síntese de Riemann, né? Que é uma coisa que a gente já falou um pouco. Então a gente começa com lembrando, né, que o universo de funções que a gente está trabalhando são funções limitadas com domínio limitado, tá? Uhum. Vermelho. Tá piscando vermelhinho do lado que eu nunca tinha visto isso. O quê? Tem uma luzinha vermelha do lado aqui. Mas está escrito Não, tá. gravar em vermelho? Uhum. Tá, então beleza. Enfim, o universo de funções que a gente está trabalhando são funções
limitadas, definidas em domínio limitado, né? A gente já falou sobre isso, senão a gente vai para a integral imprópria, que é outra discussão. E a gente também já viu esse teorema, tá? Beleza? Esse teorema a gente demonstrou. Lembram disso? Enfim, se vocês não lembram, tem lá no programa. A gente demonstrou, Não, foi na penúltima. acho que foi na penúltima, porque a última foi o teorema fundamental do cálculo, foi na anterior. Muito bom, né, Lívia? Então, uma função contínua é integrável, no sentido de rima, beleza? E a gente até usou aquela ideia de função uniformemente contínua, lembra? Que a gente falou, toda função contínua no domínio compacto é uniformemente contínua, e a gente precisou desse conceito para demonstrar isso, certo? E aí, isso aqui é recapitulando, tá? Que eu quero retomar umas ideias para falar o que eu quero falar. Isso. Beleza. E aí, a gente também tem esse teorema que a gente não demonstrou explicitamente, mas esse teorema aqui, ele é consequência do teorema anterior e das propriedades básicas de integral, tá? Então agora a gente sabe que uma função contínua é integrável e a gente sabe também que se essa função tiver um conjunto, uma quantidade finita de descontinuidades, ela é integrável. Porque a gente pode quebrar o domínio numa união finita de intervalos e a gente vai separando a integral, né? Usando aquela propriedade que a integral de A até B de uma função é igual à integral de A até C mais a integral de C até B, sendo C um ponto dentro desse intervalo. Então, esse teorema aqui também é uma consequência direta do anterior, beleza? Certo? Então, a pergunta que se coloca é o seguinte, beleza, toda função contínua é integrável, estamos aí no sentido de rima, tá? E aí, eu vou acrescentando descontinuidades, certo? Então, aqui eu já sei que se eu acrescentar uma quantidade finita de descontinuidade, beleza. Eu continuo com a função integrável no sentido de rima. E aí a pergunta é, o quanto eu posso acrescentar descontinuidades e ela continuar sendo integrável, certo? E essa resposta é dada, antes de botar esse próximo passo, vou dar um exemplo disso, que eu já comentei também, um outro exemplo, que acho que não está aqui nesse PowerPoint, mas uma função que a gente falou sobre ela em análise 1, que é uma função que eu adoro, assim, que é uma função que é contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Lembram dessa? Certo? É uma função que é muito louca, porque ela é definida assim, ela vale 0 nos racionais e ela vale 1 sobre Q, não, 0 nos irracionais e ela vale 1 sobre Q nos racionais, definido P sobre Q é irredutível, né? Então, por exemplo, F de 2/3 é 1/3 e F de π é 0. Essa função a gente demonstra que ela é contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Então, o conjunto das descontinuidades dela são os racionais. Beleza? Então, essa função, o conjunto de descontinuidade dela não é finito, mas é enumerável. E a gente pode, é uma consequência do teorema que eu vou mostrar agora, que essa função ainda é integrável no sentido de rima, embora ela tenha uma quantidade infinita de descontinuidades, tá? Porém, essa aqui, a gente já viu que não é integrável no sentido de rima, porque ela é descontínua em todos os pontos, beleza? Tranquilo? Certo? Então, a gente já demonstrou também, né, a soma inferior, a soma superior, a integral superior, né, a aproximação por baixo, que é diferente da aproximação por cima. Então, essa função aqui não é integrável no sentido de rima, beleza? Tranquilo? Tá? Então, essa que é a pergunta. Até onde a gente pode ir? Porque a gente sabe que aqui é um teorema que garante
que essas funções aqui são integráveis. Aqui já não é mais, porque aqui tem uma quantidade finita de descontinuidades. Aqui tem muitas descontinuidades. Então essas muitas descontinuidades impedem que a função seja integrável no sentido de rima. Então se coloca a pergunta até onde pode ir no meio disso. Beleza? Tá claro isso que eu estou falando? Sim? Tá. E aí eu vou definir agora, eu vou botar logo esse teorema aqui, que é o teorema, esse teorema que está aqui embaixo, é o teorema de Lebesgue, tá? E ele responde a essa pergunta que eu acabei de fazer, beleza? Ele dá uma caracterização para as funções integráveis no sentido de rima, tá? Então, ele responde exatamente a pergunta que eu coloquei no slide anterior, certo? Porque ele fala isso. Ele dá uma condição necessária suficiente, ele vai falar uma função é integrável no sentido de rima, se e somente se o conjunto das... que a pergunta é o quão grande, vamos dizer assim, pode ser o conjunto das descontinuidades para a função ainda ser integrável. Então ele vai falar que a função é integrável no sentido de rima se e somente se o conjunto das descontinuidades é de medida nula. E aí tem a definição aqui em cima do que é ser de medida nula, que eu vou explicar. Tá legal? Beleza? Mas é isso que esse teorema diz. Tranquilo? Só uma observação, nota de rodapé assim. Tem essa questão dos nomes, tá? Que eu já falei, eu acho meio babaquice, eu não gosto do nome, né? De, assim, porque na matemática a gente de hoje se dá o nome das pessoas aos teoremas, né? Assim, e nem sempre, em geral, não é bem assim, né? Assim, então, e foi aquele cara sozinho que demonstrou aquele teorema, né? Em geral, historicamente, essa construção é bem mais complexa do que isso, beleza? Certo? Então, esse teorema de Lebesgue, assim, mas, enfim, é um teorema de Lebesgue que fala sobre a integral de rima, tá? Só para não ficar confuso, porque era uma discussão mesmo ali na época, eu acho, assim. Quer dizer, historicamente não sei os detalhes, né? Mas era uma discussão ali dessa construção do conceito de integral, e esses eram caras de rima, Lebesgue, enfim, eram caras que participavam desse debate, né? Assim, e até onde eu sei, o Lebesgue propõe essa reformulação do conceito de integral, reconhecendo vamos dizer assim, entre aspas, um defeito na integral de rima, tá? Beleza? Então essa coisa do nome, não sei até que ponto quem foi que demonstrou o teorema, enfim. Certo? E esse teorema aqui, teorema de Lebesgue, eu não botei a demonstração dele, porque a demonstração dele é bem trabalhosa, é bem longa, tá? Não era muito meu objetivo. Tem no livro do Cássio a demonstração desse teorema de Lebesgue, bem detalhada. Mas eu quero, enfim, que essa parte eu quero mais dar uma visão panorâmica mesmo, tá? Tranquilo, pessoal? Tá fazendo sentido até aqui ou tá confuso? Certo? Então, vou explicar a ideia de essa definição aqui. Tranquilo? Então, essa definição é importante entender que ela se situa, ela tipo assim, abre uma discussão, que como eu falei, é a discussão de teoria da medida, né, que é um campo na matemática. Tá legal? Que tem, por exemplo, no mestrado em matemática eu fiz uma disciplina inteira só sobre isso. Beleza? Então, por isso que eu estou falando, que hoje é bem panorâmico mesmo, né? Porque isso é uma área, assim, né? Eu fiz uma disciplina medida e integração, que fala só sobre teoria da medida, tá? Tranquilo? E é, na verdade, um conceito mais abstrato de integral. Depois eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Certo? Então, qual é a ideia? Assim, a grosso modo, de teoria da medida, né? Assim, a gente já falou bastante em análise 1 sobre a ideia de medida, tá legal?
certo? O que é medir vamos dizer, medir um segmento, vamos dizer, ou medir uma área. Tá legal? Beleza? A gente já falou que essa coisa de comparar com uma unidade, etc. Só que, nesse contexto que nós falamos sobre essa ideia de medida, né, que a gente falou essa ideia de medida, tem até aquele diagrama que tem no meu livro, que a gente botou, né, que dá origem ao conceito de número real, né, a gente já falou bastante sobre isso, beleza? Só que essa ideia de medida, ela, pensando em comprimento, vamos dizer, tá? Ela, nessa discussão que nós fizemos da análise 1, ela se restringe, a gente está falando ali de comprimento de segmentos, tá? Então a discussão que nós fizemos em análise 1 é assim, o que é medir um segmento? Tranquilo? E aí a gente falou, comparar com uma unidade, a gente vai ver quantas vezes a unidade cabe naquele segmento. Aí isso leva à discussão de comensurabilidade e incomensurabilidade. Só assim, tentando situar. Tranquilo, pessoal? Isso aí. Né? Aqui agora a gente quer generalizar essa ideia de medida que até agora a gente discutiu restrita a segmentos. Tranquilo? De que forma? A gente quer pensar se a gente consegue, então esse foi esse trabalho do Lebesgue, tá? Se a gente consegue definir medida para subconjuntos de R, vamos dizer, porque pode ser outros lugares também, mas vamos pensar R. Subconjuntos de R que não sejam segmentos. Beleza? Tá? Então, até aqui a gente sabe medir segmentos, ou intervalos, né? Equivalentemente. Então, o que é a medida de um intervalo? Por exemplo, é B menos A. Certo? Assim, uma vez que os números reais estão construídos, a medida do intervalo é B menos A. Beleza? Tá? Que é o comprimento mesmo do intervalo. Então, agora é estender isso, se é possível estender isso para outros subconjuntos da reta de R que não sejam intervalos. Então, por isso que a gente está falando para medida dos racionais, medida dos irracionais, beleza? Que não são intervalos. Tranquilo? Conjunto de Cantor, que eu nem botei aqui, mas era bacana até ter botado. Vou até acrescentar para a próxima vez. Beleza? Certo? Então, a gente quer, resumindo o que eu falei, a gente tem o conceito de medida definido para intervalos e a gente quer estender para conjuntos que não são intervalos. Tá legal? Beleza? E aí, eu quero destacar nessa minha fala a palavra estender. O que significa estender nesse sentido? Que é uma coisa, quando a gente fala de estender, em geral, na matemática contemporânea, a gente está falando de uma passagem de abstração, tá? Por isso que eu falei que nesse sentido o conceito de integral é mais abstrato. Em que sentido? A gente está passando, né? Quando a gente fala de estender, a gente passa de um contexto mais restrito para um contexto mais genérico. Tá legal? De tal maneira que as propriedades básicas que valem no contexto mais restrito se preservam no contexto mais genérico. Né? A ideia de estender é isso. Tranquilo? Então, por exemplo, quando a gente... Um exemplo bem assim próximo, concreto. Quando nós fizemos a construção dos conjuntos numéricos, né? A gente começa em N e vai para Z, Q e R. Nessas passagens a gente quer estender as estruturas algébricas. Beleza? Então a gente quer definir, por exemplo, passando de Z para Q. A gente quer definir as operações de soma e produto nos racionais de tal forma que elas generalizem aquelas operações de soma e produto que já estão previamente definidas nos inteiros. Tranquilo? Ou, em outras palavras, que elas coincidam com aquelas operações
no conjunto dos inteiros, que é mais restrito que dos racionais. Né? Que é, beleza? Que ela coincida, né? Que deu o mesmo valor, que não é uma outra operação, que deu o mesmo valor, tranquilo? E que tenham as propriedades principais preservadas. Está fazendo sentido isso? Então, primeiro, por isso que a gente fala assim, naquele contexto, a gente vai falar assim, que Q é o menor corpo, enfim, que estende os inteiros. Beleza? Porque a gente pode pensar nas operações de soma e produto nos inteiros como restrições das operações de soma e produto nos racionais. Reciprocamente, a gente pode pensar nas operações de soma e produto nos racionais como extensões de soma da estrutura algébrica, enfim, nos inteiros. Tá na boa? Estou falando pra caramba, não sei se estão acompanhando. Porque às vezes eu ligo assim uma máquina de falar. Mas está na boa? Certo? Então aqui é a mesma coisa. A gente tem... Então por que eu estou destacando isso? Porque esse processo de extensão, que é um processo, como eu disse, de passar do mais restrito para o mais abstrato, é muito característico da matemática contemporânea. A gente faz isso muito. Né? Quando a gente define anel, né? Que aí é mais abstrato ainda, enfim. E aqui, esse é o caso. Então essa construção é uma construção característica da matemática contemporânea. A gente chegar em estruturas mais abstratas que estendem estruturas que estão num contexto mais restrito. Então a gente quer refletir se é possível definir algum sentido de medida que valha em conjuntos que não são intervalos, mas que coincida com aquela medida que a gente já tem nos intervalos. Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia. Fez sentido isso? Sim? Tá na boa? Tá todo mundo calado. Eu fico inseguro. Mas tá na boa? Certo? Bem, e aí, um primeiro passo é definir isso aí, medida nula. Essa letra grega mi, que está aqui, essa aqui, ó, acho que nem escrevi aí, enfim, é o símbolo de medida, tá? E eu estou chamando de medida de Lebesgue, porque a gente vai ver que tem outras medidas também, que aí a gente já vai abstrair também, tá? Certo? Essa medida da qual eu estou falando é a medida de Lebesgue. Certo? Tudo isso que eu falei até agora é o que a gente chama de medida de Lebesgue. É a medida que estende a medida dos intervalos. Tá? Beleza? Então, aqui eu vou ter esse A é um conjunto, um subconjunto de R, que é o conjunto que eu quero medir. Faz conta, os racionais, por exemplo. Beleza? Que não necessariamente é intervalo. Então, qual é a tentativa que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto e vou recobrir com uma família enumerável de intervalos. Tá legal? Certo? E eu tenho que colocar uma família enumerável, porque esse conjunto A pode, inclusive, não ser limitado. Então, se eu colocar uma família finita, pode não dar conta. Então, por isso que eu pego, por exemplo, uma família enumerável. Tá? Certo? Então, eu vou pegar o conjunto e vou recobrir com uma família enumerável de intervalos. Certo? Beleza? Por que é uma família de intervalos? Porque intervalos eu sei medir. Beleza? Então, eu vou pegar esse conjunto A que eu tenho, cubro com uma família de intervalos. Aí faço o somatório das medidas desses intervalos, que é isso aqui, ó. Então, esse mi de n é um A menos B desses intervalos aqui, B menos A. Tá legal? Certo? Beleza? E esse somatório aqui, como é uma família enumerável de intervalos, esse é o somatório de uma série. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as formas possíveis de recobrir aquele conjunto A com uma família de intervalos. Para cada cobertura possível, eu calculo esse somatório aqui. Tranquilo?
certo? E aí eu vejo basicamente o ínfimo desse somatório aqui. Tá legal? Certo? Então, eu pego o conjunto, certo? Recubro esse conjunto com uma família de intervalos, pego todas as maneiras possíveis e calculo o ínfimo dessas medidas dos intervalos. Então, essa é uma primeira tentativa. Aqui, então, medida nula. Por que é medida nula? Eu estou falando que isso aqui fica menor do que epsilon. Tranquilo? Então, no caso, esse ínfimo que eu estou falando seria zero. Ficou claro isso? Certo? Então, ele tem medida nula, porque eu posso pegar aquele conjunto e recobrir com uma família de intervalos cujo somatório fica tão pequeno quanto se queira. Tá beleza, pessoal? Ah tá, a ideia então é... A ideia é eu procurar a menor medida possível que eu posso recobrir um intervalo. Exatamente. Se ele for medida nula... É porque essa menor possível é zero. Tá. Entendeu? Beleza? Quer dizer, ao contrário, né? Se a menor possível é zero, eu digo que é de medida nula. Isso. Beleza? Fez sentido? Sim? Medida nula é quando é zero ou quando é a menor possível? A Não, menor quando possível é a gente zero. chama de nula, não. É zero. Quando é zero. Tá. A menor possível, a gente vai chamar, que seria o ínfimo, a gente vai chamar de medida de Lebesgue daquele conjunto. Ah, sim. Tá? Quando esse ínfimo é zero, a gente diz que o conjunto é de medida nula. É isso. Beleza? Esses N são intervalos aleatórios. Esse N aqui são intervalos aleatórios que cobrem o conjunto A, tá? Beleza? Tal que A está contido na união deles. E o que a gente vai olhar é todas as maneiras possíveis de colocar A dentro dessa união desses intervalos, entendeu? Certo? Beleza? Tranquilo? A problemática... Não é, mas... A problemática disso aí tudo pra mim é o fato do... tá nos irracionais e nos racionais. Porque quando você fala do inteiro, é fácil você definir uma forma para esse N ser o menor possível, o subconjunto unitário. Mas para os outros é muito difícil você falar. Isso que eu fico pensando, como definir os INs para ele ser o menor possível? É uma doideira. Porque como que eu falo então, o Pra próximo? mim não foi ainda não. Tô aqui processando aqui. Oi? Sim, posso. Eu acho que não tem exemplo nesse PowerPoint, mas seria... depois eu vou colocar, tá? O exemplo mesmo pode ser os próprios racionais, tá legal? Certo? Então, e na verdade o argumento que eu vou mostrar aqui, ele vale para os racionais e vale para qualquer conjunto enumerável, tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é dizendo que, na verdade, é um teorema, na verdade, que eu vou demonstrar que qualquer conjunto enumerável é de medida nula. Tá beleza? Certo? Então, vamos pegar aqui aparece, né? Até metade, até lá. É melhor lá? Sim, tá pegando a TV. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos pegar A, um subconjunto de R que seja enumerável, tá? Beleza? Tranquilo? Então, eu posso... O que quer dizer que ele é enumerável? Quer dizer que existe uma função f de n em A bijetiva. Tranquilo? Certo? Que a cada n associa um elemento a n, pertencente a esse conjunto, tá na boa? Beleza. Certo? Isso esgota o conjunto, tá legal? Certo? Agora, pega epsilon maior do que zero. Eu vou exibir uma cobertura para esse conjunto
por meio de intervalos, tal que o somatório seja menor do que epsilon. Beleza? O somatório das medidas desse intervalo seja menor do que epsilon. E para isso, eu vou usar essa enumeração aqui. Tá legal? Tranquilo? Então, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Aí tem que fazer uns ajustes aqui, mas vocês vão entender a ideia. O que eu vou fazer? Eu vou botar... Fala. Esse epsilon é para tudo ainda, né? Então é para todo epsilon, mas fixa um epsilon. Para cada epsilon, eu vou construir uma família de intervalos. Beleza? Que cobre esse conjunto e cujo somatório das medidas é menor do que epsilon. Então, epsilon não é o tamanho do intervalo. Não, é epsilon o não é o tamanho tamanho da do intervalo. soma das medidas do Isso, intervalo. exatamente. Então, veja bem. É tipo a soma da progressão, sei lá. Exato, eu vou usar uma PG, é isso que eu vou fazer, entendeu? Porque o epsilon, exatamente, o epsilon não é o tamanho do intervalo. Para cada epsilon, eu quero construir uma família de intervalos cujo somatório dos seus comprimentos todos, né, fique menor do que epsilon. Entendeu? Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, por exemplo, eu vou usar essa numeração aqui, tá? Então eu vou pegar I1, um intervalo de centro em A1. O primeiro elemento, não importa a ordem, tá? A ordem que eu digo, a ordem, relação de ordem, tá? Porque uma enumeração dos racionais, por exemplo, não vai obedecer a relação de ordem. Então, não é o menor elemento, é o primeiro que aparece nessa enumeração, tá? Certo? Então, o A1 eu vou pegar com centro, aliás, o intervalo I1 eu vou pegar com centro em A1, tá? E com raio epsilon sobre 2, por exemplo. Beleza? Tá? Calma que eu tenho que fazer uma conta. Porque no final eu quero uma PG que é a soma de meio. Então eu tenho que começar com epsilon sobre 4. Tá, eu vou fazer aqui, depois a gente conserta, tá? Vocês vão entender o que eu quero fazer, porque eu quero que fique menor do que epsilon no final. Mas eu vou botar assim errado, depois a gente vai ter que ajustar, beleza? Então eu vou pegar centro A1 e raio epsilon sobre 2, por exemplo. Beleza? Tá? Então eu vou pegar A1 menos epsilon sobre 4, A1 mais epsilon sobre 4, beleza? Certo? Então, a medida desse I1 é epsilon sobre 2, tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Aí eu vou pegar I2 igual a A2 menos epsilon sobre 8, A2 mais epsilon sobre 8. A medida desse I2 é epsilon sobre 4. Tá legal? Eu vou ter que diminuir esses números aqui, mas acho que já dá para entender o que eu estou querendo fazer. E aí eu vou pegar, de forma geral, IN... vou colocar assim, mas depois vai estar errado, tá? Depois a gente conserta. Epsilon sobre N mais... Não, pera. Epsilon sobre 2 elevado a N mais 1. Enfim, AN mais epsilon sobre 2 elevado a N mais 1. Aqui tem que ser, acho que tem que ser N mais 3 até. Mas deixa eu botar assim, do jeito que está aqui, seria N mais 2, tá? Para respeitar o que está sendo feito aqui, seria N mais 2, beleza? Certo? Então, a medida desse intervalo IN é epsilon sobre 2 elevado a N, concorda? Beleza? Alguma dúvida? Então, o que eu estou fazendo? Esse conjunto é enumerável. Então, eu aproveito essa enumeração, porque a enumeração, o que a enumeração diz? Que eu posso pegar os elementos desse conjunto e escrever na forma de lista infinita, que não respeita a ordem, tá? Não importa, não é do menor para o maior. Mas o que importa é que essa enumeração vai recobrir todo o conjunto. Beleza?
Então eu pego o primeiro elemento da enumeração, o segundo, etc. E cada um deles eu vou colocando um intervalo de centro nele, com um raio cada vez menor, e não só cada vez menor, mas cada vez menor segundo uma PG que eu vou garantir que vai convergir. Tá legal? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que esse conjunto A está contido na união desses INs. Concordam com isso? Beleza? Por quê? Porque cada elemento IN, cada elemento AN do conjunto A está contido no intervalo IN. Pelo menos, vai estar contido em outros, eventualmente. Mas eu garanto, com essa cobertura, eu garanto que isso aqui vai acontecer. Beleza? Tranquilo? E aí, e além disso, o que eu vou ter? Eu vou ter que o somatório das medidas desses INs vão dar quem isso aqui? Vão dar epsilon. É legal? Aí eu vou ajustar aqui, mas aqui está dando epsilon, concorda? Mas por que N mais 2 aí? Não é N mais 1, não? Não, então, segundo que aqui eu acho que eu tenho que colocar N mais 3. Mais 3? Não, aí vai dar certo. Aí vai dar certo. Sobre 2. Mas é N mais 2 porque no 1 colocou 4. Não, mas que é 2 elevado a Então, 2. 2 elevado a 2. N mais 1. Não, gente, olha só, aqui no 1 eu botei 2 elevado a 2, então N mais 1. Ah, tá certo, aqui era N mais 1. Mas você quer fazer o certo? Não, esse aqui não tá certo ainda, tá? Mas agora tá coerente com o anterior, né? Isso. Beleza? Mas esse somatório aqui deu epsilon sobre deu epsilon. Só para garantir, eu quero que fique menor do que epsilon. Então eu vou aumentar esse expoente, tá? Beleza? É que na realidade o A já está contido nos ienes se os ienes fossem, como é que fala? Disjuntos com o próprio isso, AN. exatamente. E eles... Então você está criando um conjunto maior do que os próprios unitários e está falando que ele é menor. Exatamente, entendeu? Isso que ele falou é para garantir essa inclusão aqui, tá? Porque esses ienes, eles podem ter interseções. Mas vamos dizer que na pior das hipóteses eles fossem disjuntos, eu já garantiria essa inclusão aqui. Porque cada elemento do A está contido em pelo menos um intervalo N. Sim. Ficou claro isso? Tá? Beleza? E o somatório deles é menor do que epsilon. Adriana, fez sentido? Só que agora eu só vou ajustar esses denominadores aqui para ficar menor do que epsilon. Então aqui eu começo com 8. Aí aqui eu vou ter epsilon sobre 4. Enfim. Agora sim. Aqui N mais 2. Aqui 8, né? Aqui N mais 2. Então aqui vai ficar N mais 1. Então aqui eu vou ter epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon, tá? Beleza? Certo. Tá na boa? Então, isso que eu fiz aqui é a demonstração de que todo conjunto enumerável é de medida nula, tá? Em particular, Q é de medida nula. Beleza? Tranquilo? E aí, tá na boa agora? Agora a gente vai fazer outras viagens, tá? Eu quero garantir que isso aí tá... Eu sei que tem que, assim... deixar as ideias decantarem um pouco, mas tá minimamente na boa. Certo? Minimamente. Sim. Não, explica o nula aí de novo, não entendi não. O quê? Só o nula, essa última parte. Por que é nula? Então, nula porque, quando eu digo que isso aqui, porque o que eu demonstrei? Eu demonstrei que, para todo epsilon, porque essa família IN aqui depende de epsilon. Então, para cada epsilon, eu tenho uma família IN diferente. Certo? Tranquilo? Então, o que eu demonstrei aqui é que, para cada epsilon,
existe uma família de intervalos que cobre IN e cuja medida é menor do que epsilon. Cuja medida total, né, o somatório das medidas é menor do que epsilon. Certo? Então, isso significa, em outras palavras, que se eu pegar todas as famílias possíveis que recobrem o conjunto A e tomar o ínfimo das suas medidas, esse ínfimo é zero. Porque quando eu digo que para todo epsilon existe uma família cujo somatório das medidas é menor do que epsilon, eu digo que esse somatório fica tão pequeno quanto eu queira. Fica arbitrariamente pequeno. Então o ínfimo é zero. Entendeu? Agora o ínfimo poderia ser outro número, diferente de zero, maior que zero. Então medida nula é quando acontece isso aqui, de eu ter para todo epsilon, eu consigo uma cobertura por intervalos com essa propriedade, beleza? Show. Tá legal? Tranquilo? Mas de forma geral, a ideia da medida seria isso, seria pegar todas as coberturas possíveis, somar as suas medidas e tomar o ínfimo dessas todas as medidas possíveis. Beleza? Essa ideia está fazendo sentido? Tá. E medida nula é um caso particular disso. Tá legal? Certo? Posso continuar? Porque agora eu vou desconstruir tudo que eu falei. Tipo aquela música do Raul Seixas. Sabe, eu quis dizer tudo que eu disse até agora. Metamorfose ambulante. Então, tá na boa? É mentira, não é exatamente isso, mas é um pouco isso. Mas tá na boa até agora? Tá lindo. Essa ideia de pegar o ínfimo, isso aí tá legal? Certo? Beleza. Aí, qual é o problema? Foi todo um nó. Nem sei historicamente como é que foi essa construção, mas é todo um nó. Carlos, quer falar? Tá. Mas peraí, só um detalhe. Essa daí ainda não é a menor, talvez, construção. Mas é uma que eu já falo que é menor, então já foi? Não, essa aqui não é a menor. Ah, tá, mas se eu mostrar que tem uma menor, já vale? Não, mas eu estou mostrando que para todo epsilon tem uma menor do que epsilon. Isso, então é. Isso. Se eu dou um epsilon e encontro uma menor do que aquele epsilon, esse já foi. Esse é Aquele de epsilon medida já nula, foi. mas se isso vale para todo epsilon, eu mostrei que é de medida nula. Só tem que ser para todo epsilon. O que eu mostrei aqui é para todo epsilon. Eu peguei um epsilon arbitrário e construí um com... Entendeu? Entendi. Certo? Tranquilo? Ó, esquece medida, tá? Quando eu pego um conjunto qualquer nos números reais, não, só para responder a pergunta dele, porque eu estou usando essa demonstração aqui é baseada numa propriedade de ínfimo, que eu não estou, que é a seguinte: se eu pego um subconjunto dos números reais qualquer, beleza? Tranquilo? E mostro que para todo epsilon tem um elemento daquele conjunto menor do que epsilon, certo? E esse conjunto eu sei que o conjunto, os elementos são todos maiores ou iguais a zero, tá? Certo? Porque, como eu estou falando de medida, nunca pode ser negativo, tá? Então veja bem, eu sei o seguinte, eu tenho um conjunto lá, os elementos são todos maiores ou iguais a zero, por um lado. E por outro lado, para todo epsilon, tem um elemento daquele conjunto menor do que aquele epsilon, beleza? O ínfimo daquele conjunto tem que ser zero. Porque os elementos ficam arbitrariamente próximos de zero. Então o ínfimo tem que ser zero, porque não pode ser negativo. Então o que eu mostrei é isso. Isso aqui foi para mostrar que o ínfimo das medidas que recobrem o conjunto é zero. Tá? Beleza? Mas ele poderia, de forma geral, eu vou pegar um ínfimo qualquer. Melhorou? Sim, pessoal. Estamos caminhando. Tá. Ana Lídia, quer falar? Não. Tá. É porque eu tô pensando que... Eu não sei se eu tô pensando certo, mas assim... É doido pensar que a gente tem... Se a gente pegar um intervalo, tem um tamanho, né? E aí a gente tá pegando agora um conjunto enorme e tem tamanho zero. Isso, então tá pensando certo. Porque é doido mesmo. Esse aí tem a ver com aquele negócio da desmontar laranja com a laranja de novo? Tem, eu vou chegar lá. Sim. Olha só. Muito louco isso. Não é louco? Então, eu vou chegar lá no negócio de montar a laranja, mas olha só, isso que a Ana Lídia falou. Então,
a princípio parece muito louco, mas você pode pensar assim, ó, num conjunto enumerável tem menos pontos do que no intervalo. Entendeu? Agora faz sentido. Sim. Beleza? Porque o intervalo é sempre não enumerável. Entendeu? Sim. Então melhorou a sua? Sim, melhorou. É porque visualmente a gente fica pensando Por isso. em tamanho, assim. Então, justamente rapidinho, esse é o ponto, porque você está pensando topologicamente. Isso, exatamente. Entendeu? Porque está pensando na distribuição dele, mas ele, em termos de quantidade de elementos, ele é. Agora faz sentido. Ju. Não, repete essa frase, você falou. Ai, de Não pontos. sei. Tanto que pensei. Faz agora, você falou de pontos para ela, para concluir. Você falou Eu falei que os racionais têm menos pontos do que no intervalo, não é isso? Então Não, por não, isso que faz sentido. isso, faz sentido. Beleza? Então, é um pouco isso, vou dizer o que eu disse antes, porque aí, então, isso que eu falei acho que ajuda a pensar, porque é o que eu demonstrei, que os conjuntos enumeráveis, de forma geral, eles são de medida nula, tá? Só que também existem conjuntos não enumeráveis que são de medida nula. Beleza? Que aí também volta esse nó na cabeça. Por isso que esse nó na cabeça da Ana Lídia é legítimo, entendeu? Porque é louco mesmo. Mas é um pouco para embarcar nessa viagem, tá? Que a gente vai viajando e vai pensando, certo? Tranquilo? Então, mas nesse momento eu acho que é importante entender isso. Que essa fala da Ana Lídia, ela está pensando topologicamente, não é pensar topologicamente. Justamente isso é bem importante, entendeu? Tem que sair desse lugar. Né? Tem que sair desse lugar, isso. Então, melhorou? Sim. Tá. Então, eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Sim. Tá. Então, mas aí qual é o problema? Então, a tentativa é essa coisa de pegar o ínfimo. Nesse caso aí, como eu estava explicando para o João, o ínfimo é 0, mas poderia não ser 0, poderia ser 1. Então, medida 1, beleza? A ideia seria essa. Só que qual é o nó? O nó é que, retomando o que eu falei agora há pouco, eu quero estender, tá? Certo? Estender significa generalizar. O que eu quero generalizar? Generalizar medida de intervalos para conjuntos que não são intervalos, mais genéricos, tá? Preservando as propriedades básicas de medida. Quais são as propriedades básicas de medida? Basicamente, o que eu espero que uma medida, que algo que eu possa chamar de medida minimamente bem comportado, vá satisfazer. Beleza? O mínimo é que, quando eu pego uma família disjunta de conjuntos, certo? A medida da união tem que ser união disjunta, tá? A medida da união é o somatório das medidas. Basicamente é isso. Que seja maior ou igual a 0, etc. Tá? Beleza? Então, o nó que vai acontecer aqui é que eu não vou demonstrar isso, tá? Mas é possível, porque a demonstração disso é bem difícil, mas é possível demonstrar que é impossível construir essa extensão de tal forma a abarcar todos os subconjuntos da reta. Beleza? Então, eu não consigo estender essa ideia de medida respeitando essas propriedades básicas que eu quero respeitar, de forma a definir medidas de qualquer conjunto da reta. Então, existem subconjuntos da reta e de Rn também, mesmo argumento, porque Rn é só pensar que em vez de um intervalo eu vou pegar um paralelepípedo, né? Um quadrado, enfim, um retângulo ou um paralelepípedo. Então, existem subconjuntos da reta ou de Rn que não são mensuráveis. O que quer dizer que não são mensuráveis? Que não é possível definir uma medida daquele conjunto de tal maneira que essa medida respeite as propriedades básicas de medida que eu quero que respeite. Entendeu? Então, esse é o nó. E aí que vai entrar a repartição da laranja, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Beleza?
Então, esses conjuntos não mensuráveis, repare, não é que é de medida nula, é que ele não tem medida. Não é possível medir aquele conjunto de uma maneira minimamente razoável. Certo? O que é uma maneira minimamente razoável? É isso aqui, que estenda a medida de intervalos e que respeite propriedades básicas. Beleza? Então existem conjuntos não mensuráveis, que são conjuntos muito bizarros. Certo? Beleza? E esses conjuntos são tão bizarros que a gente não consegue nem exibi-los diretamente. A gente só consegue exibi-los diretamente, que eu quero dizer, é escrever um conjunto lá de propriedade por extensão, né, que a gente chama, que é o conjunto abre dos elementos x, tal, que respeita a propriedade. A gente só consegue, aí é uma discussão de teoria de conjuntos também, tá? De axiomática e teoria de conjuntos. A gente só consegue demonstrar a existência desses conjuntos indiretamente, são os axiomas da escolha, enfim, é toda uma questão. A gente não consegue exibi-los, né? A gente consegue mostrar que eles existem. Beleza? Mas eles, enfim, são os conjuntos não mensuráveis, tá? Então, essa basicamente é a questão, tá? Certo? Então, feita essa reflexão, eu vou embarcar agora, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é o caminho para a gente falar de teoria da medida, o que é uma medida. Tá legal? Que é parecido com a gente... Lembra que a gente falou de métrica? Métrica é uma distância. Beleza? Então a gente tem, por exemplo, a métrica euclidiana, certo? Que é a distância normal do Rn, teorema de Pitágoras, né, que a gente define, raiz quadrada, etc. Essa é a métrica euclidiana. A gente abstrai a ideia de métrica. Né? Então o que é uma métrica qualquer? É uma função que satisfaz aquelas propriedades básicas, beleza? Certo? A maior ou igual a zero, e é simétrica, a distância de A até B é igual a distância de B até A, e respeita a desigualdade triangular. Então essa é a definição de métrica. Né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai abstrair a ideia de medida. Que é isso, uma medida ela tem que respeitar aquelas propriedades básicas. Beleza? Tá na boa, pessoal, isso? Ju. Tá? Então, mas qual é a questão? Qual é o caminho um pouco mais tortuoso? Porque, uma vez que existem conjuntos que não são mensuráveis, então o caminho primeiro, a gente define, a gente vai ter que estabelecer quais são os conjuntos mensuráveis e depois definir medida daqueles conjuntos. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou mostrar como se faz. Tranquilo? Certo? E isso tem tudo a ver, na verdade, isso é o fundamento da teoria de probabilidade. Cara, eu ia te perguntar isso agora. Isso. Porque eu lembro que numa aula, você tinha comentado isso, desse negócio da medida nula, não sei o que, com probabilidade. Eu acho que eu tinha comentado até contigo, né, João? Que eu senti a probabilidade, tipo assim, muito isolada de qualquer relação, assim, com outra parte da matemática. Aí nessa aula você citou isso, e agora você está voltando a falar, meio que relembrar algumas coisas que você já tinha falado. Aí eu ia pensar nisso e você falou probabilidade lá, então eu estou entendendo uma coisa, estou relacionando certo o que você tinha falado antes. Então, pronto. Só que, então, esse negócio aqui não está no StoryPoint, eu ter botado, tá? Então, se quiserem, copiem. Depois eu vou botar lá. O que eu ia dizer? Sim, então esse negócio de probabilidade. Então a gente vai a gente vai abstrair a definição de medida. Beleza? Certo? Então, basicamente, eu não vou falar de probabilidade aqui. Mas, basicamente, o que é probabilidade? Como é que a gente define probabilidade? A probabilidade associada a um conjunto, né, que a gente chama conjunto de eventos, aquelas coisas, é a medida daquele conjunto dividido pela medida do espaço, que é o espaço amostral, sei lá, nem sei esses nomes dele, né, que é o conjunto de todos os eventos possíveis. Beleza? Então a probabilidade é isso, tá? Só que, normalmente, na teoria de probabilidade, para simplificar isso que eu estou falando, a gente considera que é só uma questão assim, a gente normalizar, né? A gente considera que a medida do espaço todo é 1.
né? Porque aí o denominador é 1, então a probabilidade de um evento é a medida daquele conjunto, ponto. Porque, né? Mas a ideia é que você está dividindo. Beleza, pessoal? E aí, como eu vou abstrair a ideia de medida, eu vou dizer que tem várias medidas possíveis. Então, por exemplo, trazendo para a educação básica, a gente trabalha com probabilidade de contagem, porque a contagem é um caso de medida, entendeu? Então, quando a gente trabalha com probabilidade de eventos finitos, né, que é o que acontece na educação básica, a gente está com a medida de contagem. A medida é a cardinalidade do conjunto, que é uma medida possível. Quando a gente trabalha, que a gente não trabalha na educação básica, que eu acho que deveria trabalhar, medida contínua, né? Que é tipo assim, sei lá, vou jogar um negócio no alvo. Qual é a probabilidade dele cair dentro de determinada região? Que esses problemas da educação básica são até mais fáceis do que os de contagem em geral, né? Beleza? Porque aí envolve combinatória, que eu acho a coisa mais difícil da matemática inteira. Brincadeira, mas acho bem difícil. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, tipo assim, probabilidade, quando a gente trabalha com probabilidade contínua, né? Beleza? Tipo assim, eu vou jogar um negócio ali com a probabilidade de cair fora, não sei de onde. Eu estou trabalhando, a medida que sustenta essa probabilidade é a área. Quando eu estou trabalhando com probabilidade finita, a medida que sustenta essa probabilidade é a contagem, é a cardinalidade. Beleza? Então, a teoria de probabilidade se sustenta na teoria de medida. Então, dependendo de qual é a probabilidade que eu quero analisar, eu vou definir uma medida que vai sustentar aquela probabilidade. Fez sentido? E é nesse sentido aqui de medida nula, da medida de Lebesgue, da medida nula, que a gente fala que, assim, isso aqui que dá o sentido matemático preciso àquela coisa que a gente fala, a probabilidade de escolher um número racional, um número real, aleatoriamente, esse número ser racional é zero. Por quê? Porque a medida dos racionais é zero. É por isso que a probabilidade é zero. Beleza, pessoal? Está tudo se encaixando? Ou não? Ana Lídia, tá? Beleza? Então, um intervalo agora, ou não? Para dar uma, né? Mas é 10 minutos, não é 40. Hoje eu não vou nem sair da sala Tá. Desliga aí, Adriano, por favor. Oi, o quê? Não, 20 não. Aí quando eu vou para o café?